Letícia, que bom estar com você aqui. Bem-vinda ao IMASU. A gente conta muito com a sua didática, né, o que você já tem feito pela gente, e para que todos nós possamos melhorar um pouco mais esse entendimento e ganhar essa visão. Então, por favor, o tempo é seu. Obrigada, Léo. É sempre um prazer ter o convite do IMASU. E a gente se aproximou nesses últimos anos, né, esses últimos 2 anos, trabalhando nesse tema de sustentabilidade com unidades de conservação aqui no IMASU. E eu, particularmente, sou bióloga, mas escolhi ser conservacionista, escolhi trabalhar com áreas protegidas e também acho um privilégio poder falar sobre RPPNs. Então, eu sou, como eu falei antes, sou bióloga de formação, doutora em Ecologia e Conservação e me especializei em falar sobre ferramentas de sustentabilidade para áreas protegidas. Áreas produtivas ou áreas reservas ou áreas que ainda são floresta, mas elas são produtivas de alguma forma, elas têm alguma obrigatoriedade de cuidar do seu território, mas ela tem um recurso. E eu entendo que as RPPNs, assim como o parque, assim como outras áreas, elas precisam ainda caminhar nesse contexto de achar qual é a sua ferramenta, qual é a ferramenta que é viável para aquela área. Então eu trouxe aqui 2 possibilidades, né? São oportunidades de mercado associado a esses serviços ecossistêmicos, aos recursos naturais. Eu vou falar um pouquinho sobre os créditos de biodiversidade e os créditos de carbono. Opa. Tá ligado do lado? Tem um botãozinho do lado que você puxa. Do lado dele você levanta. O botãozinho. Ou abaixo. Olha, tá acendendo a luz aqui. Seta para baixo. Seta para baixo? Aí. Então a gente vai falar um pouquinho de crédito de carbono, de crédito de biodiversidade, como isso pode ser oportunidades para as RPPNs, e eu finalizo passando o bastão aqui para o Wenner, que vai falar um pouco sobre exemplos reais de crédito de carbono e de biodiversidade que já estão no mercado, que já têm aplicado projetos, recebido, certificado créditos, comercializado e implementado as atividades de monitoramento, principalmente. Então, o valor de uma floresta em pé, né? Qual é o valor de uma área nativa em pé? Ela tem um valor com serviços ambientais, ela tem um valor que pode ser a longo prazo, ela tem um valor que é muito desconhecido por muitas pessoas. As pessoas não imaginam que a proteção de uma nascente ou a proteção de uma área perto de um rio ou realmente um corredor ecológico, as pessoas nem sempre sabem o valor que essa área agrega a serviços ambientais que são comercializados de alguma forma. Então, a gente precisa entender que a resposta para entender qual é esse valor de uma floresta em pé é utilizar o maior valor da floresta como uma estratégia múltipla de uso da terra, de sustentabilidade, de proteção. A gente tem que explorar esses serviços para garantir que eles ainda aconteçam. E assim a gente entende que o contexto de compensação por serviços ambientais, ele tem vindo como uma estratégia, seja ela por pagamentos por serviços ambientais, venda e comercialização de créditos, implementação de projetos, mas isso num contexto de redução, emissão de crédito, certificação, a gente fala de tantas coisas que elas parecem assim etéreas, parece que elas estão acontecendo em outro lugar. E a gente não consegue conectar isso a dia de quem está lá na ponta, lá na RPPN, trabalhando sem recurso para fazer, às vezes, cumprir com as suas obrigações com o ICMBio ou com o Estado, com as demandas que uma área protegida demandam, né, que pedem. A gente não consegue saber como que a gente vai conseguir compensar isso, porque o proprietário está num ato voluntário cuidando de uma área. Todo mundo está ganhando porque ele é um serviço ecossistêmico que o ambiente todo ganha. E o que a gente faz? Como que a gente chega nesse contexto de compensação para o proprietário? Então, os créditos de carbono aconteceram lá nos anos 2000, e aqui eu vou falar rapidamente sobre como o mercado funciona, tendo a experiência de aplicar isso numa RPPN.
Então, as reservas de carbono, as florestas das áreas nativas, tanto áreas de cerrado como Pantanal, Amazônia, todos os biomas, eles são reservatórios de carbono. E os créditos, eles representam uma quantidade de carbono removida da atmosfera ou evitada que se remova da atmosfera. Projetos de conservação, reflorestamento podem gerar créditos, assim como projetos acontecem lá na África, projetos de trocar o tipo de energia. Parece tudo muito distante do que é o dia a dia de uma RPPN. Mas os projetos de carbono, eles podem... Projetos de carbono, eles podem ser uma estratégia para operacionalizar o cuidado das áreas protegidas. Existem 2 tipos de mercado principais. O mercado regulado de carbono, quando a gente fala sobre a aprovação de um mercado jurisdicional, esse mercado ele é feito pelo Estado ou por município, mas para uma região, uma jurisdição, e essa jurisdição ela aceita, então, fazer acordos de carbono. Né? Ele tem 2 tipos de comércio, por uma taxa de carbono ou um sistema cap and trade. No Brasil, ele é regulado pelo CONARRED, o mercado de créditos de desmatamento foi aprovado lá em 2023, dentro do CONARRED, tem o Sistema Brasileiro de Emissões, mas o mercado regulado para os RPPNs, ele não é tão interessante quanto o mercado voluntário. O mercado voluntário, ele é formado por pessoas que têm, então, algum compromisso com a sua reputação e que acabam comprando créditos para compensação. Então, veja que no mercado de carbono, a gente fala de mercado voluntário para compensação. O preço ele é negociado entre os acordos, né, entre o vendedor e o comprador. Ele pode ser um valor muito alto, pode ser um valor muito expressivo se tem adicionalidade nesse crédito, se cuida de biodiversidade, se trabalha com comunidades, então vai criando camadas ESG em cima dos créditos. Tem diversos tipos de projeto. O maior volume desse tipo de crédito está em florestas tropicais e, em geral, a gente precisa lembrar aqui que a motivação é reputacional. E o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele é algo que a gente vai ouvir falar muito ainda, porque ele está começando a ser colocado em prática agora nesses próximos anos, mas ele é para setores que emitem mais de 10 mil toneladas de carbono por ano. Ele não é para agro, não é para pequenos proprietários, não é para áreas protegidas, ele exclui muito dessas realidades que a gente vê com o público que está assistindo aqui, né, as RPPNs, mesmo que seja uma área produtiva e tenha uma reserva legal com a RPPN. Então, o Sistema Brasileiro de Certificado de Emissões, ele está muito mais relacionado com outros setores. O mercado de carbono, ele tem 2 tipos, então, principais de coisas que ele mede. O crédito de carbono ele pode ser porque você plantou uma árvore, então a árvore cresceu e quando ela cresce, ela remove da atmosfera, através da fotossíntese, uma molécula de carbono e guarda dentro dela, ou do tipo que evita que jogue na atmosfera. Por isso que é desmatamento evitado. Quando a gente corta uma árvore, aquele CO2, né, aquela molécula de carbono que estava na árvore, ela vai voltar para a atmosfera. Então tem esses 2 tipos de crédito, e eles são o que todo mundo fala aí de ARR, e RED, tem um monte de sigla que explica isso, mas o mais importante para a gente entender é o que funciona hoje para RPPNs? Mercado voluntário, e aí, numa segunda avaliação, entender entre projetos do tipo RED, ou seja, desmatamento evitado, ou de reflorestamento do tipo ARR. Para as RPPNs, a gente ainda tem uma outra questão que é uma reserva. Eu não tenho licença de desmatamento nessa área. Então, para trabalhar com RED em RPPN, precisa ter uma narrativa muito bem estruturada de qual é a ameaça que está causando esse desmatamento. Às vezes é o fogo no vizinho, às vezes é um contexto de avanço da soja, da agropecuária em outras áreas, né? Então, tudo isso faz parte de como é estruturado o projeto, de várias avaliações que acontecem até o teu projeto. Quando a gente está falando de área de passível de licenciamento ambiental, a gente fala de que o desmatamento ele foi planejado.
tem ali uma SV, uma licença para desmatar aquela área. Mas não é o caso das RPPNs, porque elas são áreas protegidas, então a gente está falando de desmatamento não planejado. E aí entra um monte de cálculo e várias exigências que fazem que esses projetos só sejam viáveis se eles forem projetos de grupos, de áreas, várias áreas juntas, ou áreas maiores ali do que 15 mil, 20 mil hectares, o que exclui muitas RPPNs pequenas que não têm, às vezes, não tem a possibilidade de entrar num projeto agrupado e não tem viabilidade econômica para investir na estruturação de um projeto desse tipo. Então, quando a gente fala para as RPPNs, é quase como se eu estivesse falando algo muito distante, que não vai acontecer pelo simples fato de faltar o recurso para estruturar o projeto. Eu sei que essa é uma realidade, e pensando nisso, lá em 2022, quando eu fui convidada pela Era, que é uma empresa de desenvolvimento de projetos e metodologias de carbono e outros tipos de crédito, nós discutimos muito na elaboração de uma metodologia de crédito de biodiversidade que permitisse que pequenos proprietários participassem. Nós lá já pensamos nas RPPNs e pequenos proprietários. É um pensamento recorrente dos desenvolvedores de metodologia a inclusão dessas áreas, a inclusão de pequenas áreas que juntas formam corredores ecológicos, mas que hoje realmente estão distantes da realidade da estruturação de um projeto que vai custar ali 1,5 milhão para ser estruturado e dar retorno, e às vezes um projeto de reflorestamento dá retorno em 6, 8 anos. Como que esse investimento acontece para um proprietário que às vezes não tem o recurso mínimo para operacionalizar a sua área? Por isso que foi tão importante a conversa que nós tivemos de manhã, porque de manhã a gente conseguiu entender que talvez a evolução dos financiamentos do Banco do Brasil ou de outros órgãos de financiamento seja realmente o entendimento, precisa ter um fiscal ambiental, né? Precisa ter um especialista em sustentabilidade que tenha conhecimento de território para entender que, às vezes, o proprietário ele não tem como dar uma garantia para a elaboração daquele projeto, porque são tantas variáveis que a gente ainda não tem certeza que isso vai ser estruturado, quando vai ser estruturado, quando que a auditoria vai acontecer. O projeto ele tem inúmeras etapas, e essas etapas demandam bastante tempo. Então, os projetos de carbono, de créditos de carbono, eles têm essa estrutura de serem projetos aplicáveis em grandes áreas. Já os projetos de crédito de biodiversidade podem ser aplicados em áreas menores. Então, quando a gente fala sobre uma RPPN, uma área, a gente está pensando, vou falar de carbono ou vou falar de biodiversidade? O foco principal, então, para carbono é a remoção ou a redução da emissão desses gases de efeito estufa. E para a biodiversidade é preservar ou melhorar a vida animal, vegetal, diversidade, saúde do ecossistema, conexão e tantos outros termos ecológicos que a gente usa para falar de um ambiente completo. O que é contado, então? O que é mensurado quando eu falo de créditos de carbono? A quantidade de toneladas de CO2. Agora, quando eu estou falando de biodiversidade, eu vou contar o quê? Número de espécies, quantas onças estão vivendo ali, sei lá, né? Quanto de vida tem naquele território? Como? É bem difícil a gente mensurar, colocar as duas coisas na mesma balança. Mas o que é medido, que é contado nos créditos de biodiversidade, é a melhoria na condição do ecossistema. Por isso é tão importante a gente fazer um levantamento antes e depois, e a gente consegue ver o quanto melhorou aquele ambiente. Daí, com uma saúde geral, composição da espécie, estrutura, diversidade, conexão, enfim. O mercado de carbono, ele é um mercado muito mais maduro e padronizado hoje. Hoje o mercado de carbono tem muita estrutura, tem empresas que se especializaram nisso, fazem disso um negócio. E o mercado de créditos de biodiversidade ainda está caminhando, é um mercado novo, que não tem tanta estrutura, que o valor desse crédito ele ainda tem muita variação do que é o crédito de carbono. Então, ele é um mercado um pouco mais jovem, em desenvolvimento, menos padronizado, cada metodologia conta uma coisa. O mercado está se estruturando. E aí,
tanto faz para crédito de carbono ou biodiversidade, aonde as RPPNs se encaixam? Elas se encaixam como proprietário. O proprietário é o dono da terra e o principal interesse e benefício dele é receber os recursos financeiros. Mas tem outras partes envolvidas nesses projetos que são igualmente importantes ao proprietário, que é o desenvolvedor, que é quem vai realmente escrever e aplicar os compromissos do projeto, a certificadora, que define as regras e, por isso, ela valora o crédito tanto de biodiversidade como de carbono, o auditor, que verifica isso e que é uma terceira parte bem importante, porque ele dá o seu selo de melhoria contínua do projeto, o negociador de créditos, que pode ser o desenvolvedor ou não, e o comprador. Então, quem compra esses créditos? E, em geral, para que as pessoas compram os créditos? Ou para atingir meta de sustentabilidade, compensar impacto, melhorar a reputação. No mercado voluntário, está relacionado com reputação. Melhorar a visão que as pessoas têm do seu produto, compensar e entrar num mercado que exige que as pessoas tenham esses compromissos ambientais. Então, são vários motivos, mas, em geral, relacionados com reputação. E aí, as pessoas sempre me perguntam, tá, mas quem é que põe preço nisso? Como que um mercado coloca preço em um sistema, em um serviço ecossistêmico? Como que o mercado, que é uma coisa distante, a gente está falando aqui de um comprador lá de uma empresa elétrica lá na Alemanha, está comprando crédito aqui de uma RPPN no Cerrado e ele tem o poder de dar o preço no meu crédito de carbono. Então, a precificação ela acontece no modelo oferta e demanda, principalmente para créditos de carbono. Tem influência das certificações, a pessoa paga mais caro se tiver uma certificação a mais, lembra da reputação? Então, um fala, eu comprei crédito de carbono. Mas eu comprei de carbono que faz repartição de benefícios com a comunidade. Mas eu comprei de carbono que protege a onça pintada. Mas eu comprei de carbono que cuida de áreas que tem nascentes. Então, cada serviço ecossistêmico pode dar uma certificação a mais para esse crédito, e certificação a mais significa um valor a mais. E alguns projetos que têm impactos sociais e benefícios na de biodiversidade ou socioambientais, eles têm características especiais e que, em geral, os compradores gostam de créditos assim. Num passado não tão distante ali, mais ou menos antes de 2022, os compradores, eles confiavam no que o vendedor estava falando. Então, eles falavam, olha, eu quero um crédito assim, assim, assado, e o comprador oferecia o crédito, a pessoa comprava. Agora, o comprador, ele quer ir lá, na propriedade, olhar como está sendo feito, entender o contexto, fazer um rastreamento de toda a cadeia de construção desse projeto, entender se a implementação está acontecendo de forma adequada, acompanhar a auditoria, acompanhar a verificação. Tudo isso, antes, o comprador ele tinha uma distância, mas por uma questão de mercado e reputação e tantas coisas acontecendo no mercado de carbono, como venda de créditos superfaturados, projetos que não dividiram créditos com as comunidades que estavam dentro das áreas, o proprietário de áreas falando, não, eu não recebi nada desse crédito, tudo isso ficou com o desenvolvedor. Então, esses problemas que aconteceram entre 2022 e 2023, que foram aí anunciados no mundo todo, fizeram com que o comprador se aproximasse do crédito lá no chão mesmo, lá onde ele está acontecendo. Isso foi favorável porque projetos menores, eles têm uma capacidade de conquistar o comprador, porque o comprador acaba desenvolvendo um vínculo com o desenvolvimento daquele crédito. Isso é legal para as RPPNs, porque a gente pode dizer que um comprador pode adotar uma RPPN e seguir todo o ciclo de 30 anos do projeto. Eles não são compradores que compram um crédito para compensar e nunca mais voltam. Então, tem esse tipo de relação no mercado, principalmente com projetos com características especiais. A comercialização de créditos, trazendo um pouquinho do espaço aqui que o Enner vai falar depois, eu trouxe dados reais dos créditos vendidos na Serra da Molar. Nos anos de 2016 a 2020, os créditos foram vendidos no mínimo por $7,50,
no máximo por US$ 27,55 e na média de US$ 13,53 por crédito. A maioria dos compradores são anônimos, 20% deles estão no Brasil e 24% deles estão na Austrália. Então, às vezes, o comprador desse crédito ele está relacionado com o serviço ecossistema que você está vendendo e não necessariamente é alguém que está junto no seu estado ou mesmo no seu país. Muitas comercializações de crédito acontecem entre continentes. Então, entendendo que o desafio aqui é otimizar os resultados e gerar um pouco de receita, a gente tem trabalhado desde 2019 em oportunidades de implementar, testar, viabilizar essas ferramentas de sustentabilidade conectado com mitigação de mudanças climáticas. Primeiro, porque isso é uma realidade do mundo hoje. E segundo, porque é uma área onde tem recurso para criação de implementação de projetos. Assim, começou a se olhar um pouco mais para conflitos sociais e desigualdade do estabelecimento desses benefícios. Então, num crédito de carbono, um reflorestamento, tinham projetos que estavam lá fazendo reflorestamento, mas eles estavam mais causando conflito e causando não trazendo benefícios para a biodiversidade do que outros projetos. Então, esses projetos eles precisam valer um crédito a menos. Como que eu faço para valorizar projetos que desembaraçam esses conflitos sociais e desembaraçam essa questão dos benefícios serem aplicados efetivamente em quem está protegendo e na biodiversidade? Por isso, o crédito de biodiversidade surgiu. Veja que o crédito de carbono ele começa lá no começo dos anos 2000. E o crédito de biodiversidade a gente está falando de 2020. Então tem 20 anos de distância aí. E a aliança de créditos de biodiversidade surgiu em 2024. Então é o irmão mais novo do crédito de carbono. Esses créditos de biodiversidade, eles medem um resultado positivo na biodiversidade, que ele é mensurado e baseado em evidências, ou seja, tem que ir lá medir, achar uma forma de medir como que a biodiversidade melhorou num espaço de tempo, naquele espaço de área que foi classificado lá, registrado no projeto. E qual é o maior motivo? O crédito de biodiversidade ele foi criado porque ele pode trazer uma nova fonte de renda para quem efetivamente cuida da terra. Estou falando de proprietários de áreas pequenas, RPPNs, unidades de conservação que estão lá muito distante de serviços de ecoturismo, por exemplo. Então, não tem uma vocação de ecoturismo nessa área. Então, qual que é a principal solução que a gente tem hoje para áreas protegidas? Ecoturismo. De alguma forma, fazer o uso público dessa área render recursos para trazer isso para o proprietário. Então, a gente cria os créditos de biodiversidade, lá em 2020, trazendo uma nova ferramenta de sustentabilidade para áreas protegidas e para áreas em que a biodiversidade é um componente importante. Esses créditos, igualmente aos créditos de carbono, precisa ter um inventário disso, precisa monitorar essas evidências, precisa fazer análises do habitat, mas enquanto um projeto de carbono demora, às vezes, 2 anos para ser estruturado, mensurado e ter o primeiro documento, que é o documento de design do projeto, um projeto de créditos de biodiversidade pode ser feito em 6 meses. Porque o tipo de evidência que precisa ser feita tem menos variáveis do que talvez o crédito de carbono. Mas, quando a gente fala da variável tempo, tem que ter o cuidado de, às vezes, quanto tempo de uma geração de espécies precisa para eu efetivamente ter a melhoria. Então, tem mais de 50 metodologias de crédito de biodiversidade no mundo, e essas 50, algumas falam sobre tempo, outras falam sobre área, elas são diversas. Interessante a gente saber que existe uma metodologia que vai se adaptar à sua área. Se não tiver, alguém vai inventar nos próximos 5 anos e a gente vai fazer isso acontecer. Os créditos de biodiversidade eles têm um potencial grande de aplicação
para áreas para biomas em que a biodiversidade é importante, tem um papel importante e que não são tão degradados quanto outros biomas. Por exemplo, no Cerrado tem muitos projetos de restauração. No Pantanal, a gente ainda não tem tantos projetos de restauração porque tem muitas áreas que ainda são vegetação nativa, né, tem uma conservação, status de conservação maior. Então, projetos de restauração não são o melhor fit, o melhor encaixe para Pantanal. Mas biodiversidade pode ser. Então, o crédito de biodiversidade chega como uma ferramenta. A gente precisa medir o valor, criar esses créditos, criar um mercado, porque hoje o mercado ainda ele é um mercado bebê, perto do mercado de carbono, e esse dinheiro vai direto para o proprietário, que recebe por manter ou melhorar aquela área para a biodiversidade. E o interessante é a gente entender que, da mesma forma que o carbono, o projeto de biodiversidade ele se baseia numa linha de base. Se não houvesse o projeto, como seria essa área em 10 anos? Se não houvesse o projeto, às vezes um proprietário de RPPN ele vai precisar vender, abandonar, aceitar que o Estado tome a área porque ele não tem dinheiro para manter minimamente os compromissos que foram feitos. Ou então vai fazer um acordo com a iniciativa privada. Ou então o fogo que tem no entorno vai acabar com aquelas reservas porque pegou fogo tantas vezes sem o apoio de brigadas ou sem queima prescrita, mas é um cenário assim catastrófico, né? Pode ser catastrófico. E a partir desse cenário de se não houvesse o projeto, é que a gente consegue mensurar o quanto foi melhorado daquele território. E aí a gente fala em duas coisas nos créditos de biodiversidade. A gente fala em melhoria, ou seja, quanto melhorou uma área, ou quanto evitou perder. Então, ações de preservação que evitam que essa floresta entre nesse cenário catastrófico. A gente pode preservar, então, essa perda evitada ou melhorar no sentido de restauração, na recuperação da biodiversidade de uma área. Então, não tinha tantas espécies, aumenta o número de espécies. Pô, isso é uma melhoria que pode estar relacionada com uma restauração. Então, os créditos de biodiversidade e de carbono, eles andam lado a lado. Eles são, às vezes, melhor adaptados para uma área ou para outra, mas eles compartilham muitos contextos, como esses contextos de perda evitada e uplift e melhoria, mas no crédito de biodiversidade, a melhoria é o que mais acontece. Então, os projetos, eles buscam mensurar o quanto foi melhorado para a biodiversidade nessa área, e aí geram créditos, vendem e continuam mantendo, operacionalizando essas atividades de melhoria. E a gente tem o contexto de medir para confiar. Então, todos os projetos, não importa se é carbono ou biodiversidade, passam pelo sistema de monitoramento e verificação, fazer vários relatórios, relatório, criar evidência, colocar foto geolocalizada, comprovar que as coisas acontecem dentro do território de alguma forma, evidenciar essa melhoria para aumentar a transparência. Então, os créditos são transparentes a partir do momento que qualquer um, o comprador ou o negociador, consegue acessar um sistema de certificação e esse sistema tem lá todas as informações do projeto muito claras e verificáveis. Várias pessoas podem verificar. Aqui é um esquema de como as metodologias de biodiversidade são calculadas. E aí você pode ver que está até meio desfocado. Não é porque eu tirei um print e a figura era ruim. Na verdade, é porque é tudo tão distante que a gente deixa essa parte para o desenvolvedor e entende que o papel do proprietário precisa ser garantir que é operacionalizar os projetos, manter isso e estreitar suas relações com o comprador para garantir créditos a longo prazo. E o mercado de biodiversidade, ele tem acontecido mais fortemente em 2025 e agora no começo de 2026. Então, em 2025, foi comercializado um total de
5,2 milhões de dólares, principalmente nessas menos de 10 metodologias de créditos de biodiversidade. Em geral, pequenas e médias empresas são os compradores, 80% dos créditos foram comprados por pequenas empresas. Ainda é uma abordagem de marketing muito filantrópica, então ainda tem a ver com a reputação e o como as pessoas são boas de fazer esse aporte de recurso para proteger a biodiversidade, como isso está relacionado com o produto, como parte dos meus lucros não é minha obrigação, porém estão sendo aplicados aqui na compra de créditos, garantindo projetos. Então, o comércio dos créditos ainda está relacionado com a filantropia, ainda está relacionado, não é um mercado tão estruturado como o mercado de carbono, que já tem sanções de mercado para quem não compensa suas emissões. E 70% dos projetos são para preservação. Quando a gente fala de perda, evitar a perda ou restaurar, então 70% evita a perda, protege, atua em áreas protegidas, como é o caso das RPPNs. E aí eu chego para falar para vocês da realidade que nós vivemos no Pantanal já desde 2023, com a aplicação de um projeto piloto, e agora trazendo isso para uma unidade de conservação estadual. A gente tem trabalhado num projeto para viabilizar um projeto de créditos de biodiversidade numa unidade de conservação estadual e também nas RPPNs que são piloto lá da Serra do Amolar. Tive o prazer de participar tanto do projeto de crédito de carbono da Serra do Amolar quanto da aplicação da metodologia da biodiversidade. Mas eu trouxe aqui o que é essa metodologia que a gente fala de crédito que funciona aqui para o Pantanal. Essa metodologia é uma metodologia baseada na espécie onça-pintada. Por que eu uso essa espécie como exemplo? Porque ela é uma espécie que está lá de topo de cadeia e, em geral, onças pintadas acontecem em áreas que são ecologicamente completas. Então, ainda que a gente tenha visões divergentes sobre a ocorrência da onça pintada, ela é um indicador de biodiversidade. Ela é uma espécie que abaixo dela coloca a proteção de várias outras. Por isso ela é chamada de uma espécie guarda-chuva, espécie umbrella. Então esse protocolo foi desenvolvido baseado na ocorrência de espécies guarda-chuva. A geração dos créditos é baseada então na conservação e no monitoramento dessas espécies e, em geral, espécies de cadeia alimentar complexa, de conservação regional, pode ser ave, pode ser fauna, flora, contanto que ela tenha relações muito estreitas e complexas com o território e, ao mesmo tempo, que conservando essa espécie indicadora, você conserva várias outras por tabela, né? E aí, esses créditos, eles validam não só a melhoria na ocorrência da espécie, como se esse projeto tem uma estratégia financeira que dura bastante tempo, que dura a longo prazo, se tem engajamento social, como é feito o manejo da propriedade, como é a qualidade do ambiente e como está a saúde da espécie. Você vê que não mede só a ocorrência da espécie, mas mede outras características daquela área que permitem que, ao longo do tempo, melhore a vida da biodiversidade. Nós já fizemos, então, a Wetlands, junto com a MUPAN, o IMASU e a CEMADESC, fizeram uma análise de viabilidade do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Nós já noticiamos isso algumas vezes, apresentamos esses resultados algumas vezes, inclusive em alguns workshops que foram feitos em conjunto, que existe, então, a possibilidade de aplicar esses créditos e isso trazer uma ferramenta de sustentabilidade financeira para uma área que hoje tem ainda uma divergência se existe uma vocação para ecoturismo nessa área ou não. Porque falta infraestrutura, porque está numa área que é distante, mas isso pode usar esse recurso, e o IMASU tem a possibilidade de usar esse recurso para implementar essas ações operacionais que permitam implementação de outros projetos. Pode ser só o começo. E não necessariamente, aqui a gente está falando de RPPNs que são conectadas e que formam um corredor. O Parque Estadual é uma área de
76 mil hectares, né? 76 mil hectares, 78? 76 mil hectares. A gente está falando dessa área, mas não necessariamente áreas menores não podem também aplicar para esse tipo de projeto. E ele tem como estratégia, né, fomentar a sustentabilidade da área, fornecer esses dados para a gestão das áreas protegidas, sustentar a elaboração de políticas públicas. Você vê que quando a gente fala de um crédito, eu estou falando da onça pintada, mas todas essas ações que estão citadas aqui, elas são ações de política pública, são ações territoriais, de gestão territorial. Elas não são necessariamente ações relacionadas a essa espécie, mas são ações relacionadas ao território que permite que a espécie ocorra em sua melhor saúde. E a gente tem aqui uma forma de criar essas métricas e categorias, tudo isso é formado através de uma tabela que a gente vai preenchendo. E eu trouxe só um exemplo aqui, não vou nem entrar nisso, porque é tanto dado que, de novo, para o proprietário tem que entender o que é esse cronograma do projeto, como que o projeto se estabelece. Então, tem ali uma teoria da mudança, tem o plano de projeto, tem vários documentos que são criados antes da elaboração do crédito. E esses documentos, eles precisam ser analisados e monitorados num período de tempo para renovar essa validação de créditos. Mas o proprietário precisa entender que esse sistema da emissão dos créditos leva um tempo, mas que já está sendo contabilizado. Em geral, as metodologias emitem créditos do que aconteceu. Então, para as RPPNs, é interessante que o que está no plano de manejo já aconteceu nos últimos anos, ou num período definido, pode ser valorado e pode ser viabilizado como recurso de crédito. E aí a gente vai calcular o número de crédito. Olha, é um trabalho que a gente deixa para os desenvolvedores e foca em entender se essa é uma ferramenta legal para as RPPNs pequenas ou as RPPNs que ocorrem aqui no estado, até as grandes, mas enfim, se é uma ferramenta para as RPPNs, e entender quem são os desenvolvedores, saber qual que é o papel do proprietário, entender como a gente pode chegar nessa análise de viabilidade, que tipo de documento tem que ter para monitorar. Então, isso é mais importante da gente entender do que como que calcula esse negócio aqui. Mas eu quis trazer aqui só para vocês verem que são várias tabelas com várias linhas, e deixo para os desenvolvedores. E aí, finalizando, esse aqui é o meu último slide, prometo, estou acabando, falo bastante, mas o que é uma oportunidade, então, para as propriedades, para os RPPNs? Crédito de biodiversidade de carbono pode ser uma nova forma de pagar para a conservação da natureza, já que as RPPNs já conservam, já preservam, já atuam na saúde do ecossistema e na manutenção da saúde do ecossistema. E a gente precisa entender que o mercado é jovem, está em crescimento, é formado por diversos atores. Esses atores estão tentando fazer o melhor que eles podem com o recurso que a gente tem nesse momento. Talvez, espero muito para que daqui 10 anos eu esteja sentada aqui falando de novo sobre créditos, mas eu esteja falando, olha como a gente evoluiu no monitoramento, na inclusão de áreas protegidas, como a gente consegue viabilizar que o recurso chegue muito mais rápido no proprietário e na operacionalização dessas atividades. Olha como a gente conseguiu mensurar muito melhor algumas espécies. A gente tem muito a evoluir ainda no mercado, mas estamos no caminho. Diferente dos créditos de carbono, então a gente ainda tem o crescimento dos créditos de biodiversidade e que eles remuneram uma gestão sustentável, que eu acho que acredito aqui que é o caso das RPPNs. Então, muito obrigada, Léo. Desculpa se eu falei demais aqui, a gente tinha combinado até um roteiro, mas eu acho que eu acabei entrando em muitos detalhes, mas é porque é uma oportunidade única de falar com pessoas que já têm um ativo ambiental, mas que hoje elas não conseguem, talvez, chegar na ponta de onde tem esse recurso, e é um caminho que é possível, né? Então, obrigada pela oportunidade de novo. Obrigada, Carol e Léo, pelo convite, e é isso.